Boto falou das prioridades de contratações do Mengão para depois do Mundial de Clubes. Eu vou falar sobre isso. Vou falar do atacante Denis Bouanga, rapaziada, do Los Angeles FC, que falou sobre a possibilidade de enfrentar o Mengão no Mundial de Clubes e revelou, rapaziada, que recebe mensagens para jogar no Mengão. E vou falar também do zagueiro Léo Ortiz, que falou do confronto contra o Esperance e suas dificuldades. Então, rapaziada, sem muita enrolação, na moral e na humildade, eu já peço, não pule esse vídeo, porque eu tô aqui, galera, trazendo informações quentes e atualizadas para vocês. Bom, rapaziada, deixa eu começar esse vídeo aqui falando do José Boto, né, galera, diretor de futebol do Mengão, que falou ali das prioridades de contratações do Flamengo para depois do Mundial de Clubes agora, viu, rapaziada? Dá uma olhada nessas informações que eu acabei de apurar para todos vocês que são meus inscritos, né, galera? Dá uma olhada, rapaziada. José Boto revela as prioridades do Flamengo para a próxima janela de transferência e confirma que novas contratações podem acontecer. Abre aspas para o José Boto. Olha só, rapaziada. As prioridades são um meia que permita ao Arrascaeta ter mais descanso e um ponta. Não porque os pontas que temos não tenham entregado, mas porque achamos que para o elenco ser melhor, precisamos de um ponta com outras características. Depois poderá haver reposições caso os jogadores saiam, mas até o momento não temos oferta em nenhum jogador, afirmou José Boto, né, rapaziada, em entrevista coletiva. Ou seja, o próprio José Boto já está falando que depois do Mundial de Clubes, na próxima janela de transferência, o Flamengo vai investir em um possível substituto para De Arrascaeta, até porque, galera, todo mundo já está cansado de ouvir que o Flamengo vai contratar um substituto de Arrascaeta, que o Flamengo está no mercado para trazer um substituto para De Arrascaeta, mas eu só acredito, rapaziada, que o Flamengo contratar ali, que eu só acredito que o Flamengo vai trazer o substituto pro Arrascaeta quando ele estiver assinando, né, rapaziada? Até porque é sempre a mesma conversa, é sempre a mesma ladainha, dizendo que o Flamengo vai contratar um substituto pro Arrascaeta. E o Arrascaeta, rapaziada, quando sai ali, quando não joga no Flamengo, o Flamengo perde ali, principalmente no setor de criação do meio campo. Aí a gente torce, né, rapaziada, que tudo isso se resolva, que quando na próxima janela de transferência o Flamengo contrate um substituto para o Arrascaeta. E ele afirmou também, né, rapaziada, que o Flamengo tá de olho em mais um ponta. O Flamengo tá de olho em um ponta, não porque os que estão dentro lá já do Flamengo não estão dando conta, mas para melhorar mais ainda o elenco do Flamengo. Mas eu acho, rapaziada, que essa história de José Boto tá falando que tá de olho em ponta, já é porque o Michael e o Everton Cebolinha vai sair do Flamengo, principalmente agora, depois do Mundial de Clubes, viu, rapaziada? A gente tem que ficar de olho, a gente tem que ficar atento. E se eu fosse você, eu já se inscrevi aqui no meu canal, porque quando eu postar a notícia que o Flamengo contratou um substituto de Arrascaeta, que o Flamengo contratou um ponta, você aí já vai ficar por dentro de todas as notícias do nosso Mengão. Mudando de assunto, rapaziada, deixa eu falar aqui de Denis Bouanga, atacante do Los Angeles FC, que falou sobre a possibilidade ali de enfrentar o Mengão agora no Mundial de Clubes e revelou, rapaziada, uma coisa muito importante. Olha só, galera. Faltando poucos dias para o início do Mundial de Clubes, os times seguem nos ajustes finais e Denis Bouanga, atacante do Los Angeles FC, falou na quinta-feira, dia 12, rapaziada, sobre a chance de enfrentar o Flamengo e revelou que costuma receber muitas mensagens de torcedores rubro-negros pedindo sua vinda para o clube rubro-negro, viu, rapaziada? Abre aspas para o Denis Bouanga. Olha só, galera. Recebo muitas mensagens de brasileiros, vem jogar no Brasil, vem jogar no Flamengo. É sempre um prazer receber esse tipo de mensagem e eu realmente agradeço a todos. Sobre jogar no Flamengo, vou competir contra uma equipe brasileira muito grande e, como eu disse, conheço tão bem que talvez depois do treino eu vá assisti-los mais, viu, rapaziada? Ou seja, afirmou o Denis Bouanga, que
que recebe muitas mensagens ali de brasileiro, principalmente, de torcedores rubro-negros, convidando ele, rapaziada, para vir jogar no Mengão. E eu queria saber também de você, torcedor rubro-negro, você aceitaria o Denis Boanga, atacante do Los Angeles FC, aqui no Mengão, rapaziada? Deixa aqui nos comentários para eu ver o comentário de cada um de vocês. Mudando de assunto, galera, e continuando ali falando de Flamengo, falando de Mundial de Clubes, deixa eu falar aqui do zagueiro, do nosso zagueiro Léo Ortiz, viu, rapaziada? Porque o Léo Ortiz falou do confronto de agora contra o Esperance e suas dificuldades. Dá uma olhada, rapaziada. Abre aspas para o Léo Ortiz. Acho um jogo muito difícil. Os times africanos são muito físicos e técnicos. Vamos estudar mais de perto e o Felipe vai passar para a gente. Eu tenho um staff que vai trazer informações também. Essa parte será legal, justamente por entender outras formas de jogar. Vamos encaixar nossas dinâmicas contra essas equipes. Ou seja, rapaziada, o Flamengo vai enfrentar agora no primeiro confronto o Esperance e o Léo Ortiz ali já está adiantando que o Flamengo terá dificuldades contra equipes ali africanas, né, rapaziada? Que a gente sabe ali que fisicamente os caras são monstros. Mas porém, né, rapaziada, dá pra gente ali se sobressair, porque o Mengão é o Mengão. O Flamengo, rapaziada, é uma equipe bastante qualificada, é o que eu falo sempre. Nesse jogo contra o Esperance, o Flamengo tem que fazer os 3 pontos. O Flamengo, rapaziada, tem que começar esse Mundial de Clubes pisando ali com o pé direito, viu, rapaziada? Mudando de assunto, rapaziada, deixa eu falar aqui uma curiosidade do Flamengo pra vocês. Olha só, rapaziada, o Flamengo é o clube com mais vitórias no mundo desde o início do ciclo de qualificação para o Mundial de Clubes, iniciado, rapaziada, em 2021. O rubro-negro alcançou 206 vitórias no período, superando todos os outros concorrentes globais. Na sequência, galera, do ranking, vem o Palmeiras com 196 vitórias. Depois do Palmeiras vem o Manchester City, galera, com 190 vitórias. Depois do Manchester City vem o Real Madrid, rapaziada, com 179 vitórias. Reforçando o protagonismo dos brasileiros no cenário internacional durante o ciclo atual, né, rapaziada? Ou seja, o Flamengo ultrapassando o Real Madrid, Manchester City e o Palmeiras é o clube que tem mais vitórias ali no cenário mundial. Ou seja, galera, essa camisa aqui tem um peso a mais. Essa camisa, rapaziada, é pra gente se orgulhar, até porque enquanto todos os outros clubes vão assistir o Mundial, vão assistir o Mengão de casa, rapaziada, a gente vai ter o privilégio, nós torcedor, de assistir o Mengão no Mundial de Clubes, enfrentando o Chelsea, enfrentando, quem sabe, o Manchester City e o Real Madrid, e fora outros clubes, né, rapaziada? Ou seja, ser Flamengo ali é um privilégio, né, rapaziada? Então a gente tem que aproveitar para apoiar o Mengão, para apoiar, rapaziada, os jogadores, mandar aquela energia positiva, porque eu tenho certeza que quando os jogadores do Flamengo querem jogar, os caras vão para cima, né, rapaziada? Os caras ali vão fazer história, ou seja, diferentemente daquele Mundial de Clubes de 2019, rapaziada, que o Flamengo ganhou do River Plate, que foi enfrentar ali, que era para ter enfrentado o Real Madrid e não enfrentou, né, rapaziada? A gente vai ter a oportunidade de fazer história dessa vez, até porque o nosso elenco do Mengão hoje tá muito mais forte do que o de 2019, né, rapaziada? Mas eu queria saber de você, torcedor rubro-negro, você está esperançoso do Flamengo agora no Mundial de Clubes, rapaziada? Deixa aqui nos comentários para eu ver o comentário de cada um de vocês. Mudando de assunto, galera, deixa eu falar aqui da rodada do Brasileirão de ontem, rapaziada, até porque o Mengão segue na liderança depois do tropeço, né, rapaziada, do Cruzeiro. O Cruzeiro estava jogando fora de casa contra o Vitória, empatou o jogo, né, galera? E o tropeço também do Red Bull Bragantino, que perdeu pro Bahia, jogando dentro de casa. Ou seja, rapaziada, o Flamengo é mais líder do que nunca. O Flamengo ali tá na liderança do Brasileirão e vai passar todo esse Mundial de Clubes ali na liderança do Brasileirão. Ou seja, rapaziada, aquilo que a diretoria do Flamengo tava falando que era prioridade, tem que focar de verdade,
para ser realmente prioridade do Flamengo, não só o Brasileirão, mas outras competições como a Libertadores, que também é uma competição bastante importante. Então, rapaziada, vamos focar agora no Mundial de Clubes, vamos para cima dos caras. Depois do Mundial de Clubes, o Flamengo se reforça ainda mais. Aí sim, né, rapaziada, a gente vai focar no Brasileirão, na Libertadores e Copa do Brasil. Bom, rapaziada, eu vou ficando por aqui, mas eu quero agradecer a cada um de vocês que vieram até o final desse vídeo, deixaram um like, se inscreveram no canal e ativaram o sino de notificação. Vocês são foda, rapaziada. E você aí, que tá me assistindo agora, é flamenguista, tem esse manto aqui, rapaziada, show de bola. Só que ainda não se inscreveu no meu canal, corre, rapaziada, dá essa moral aqui pra um cara humilde, galera. Já se inscreve aí no canal, ative o sino de notificação e senta o dedo no like, porque você vai estar dando a moral aqui para esse canal, né, rapaziada, crescer mais ainda e trazer mais informações do nosso Mengão para cada um de vocês. Valeu!